Boa noite a todos. Dando início à sessão ordinária de número 1524, de 14 de setembro de 2021, convido o vereador José Gabriel Ferreira para que vá até a tribuna livre e faça a leitura do Salmo 29 da Bíblia Sagrada. Fiquemos em pé para ouvir a palavra. Boa noite a toda a população que nos assiste, a todos os colegas vereadores, e a todos os colaboradores dessa casa. Salmo 29. Tributai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor vestidos de trajes santos. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. Ó Deus da glória, troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro, e Sirion, como um filhote de boi selvagem. A voz do Senhor lança labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz as corças dar as luz e desnuda as florestas, e no seu templo todos dizem glória. O Senhor está entronizado sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei, perpetuamente. O Senhor dará força a seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Antes de dar início à sessão, queria solicitar ao plenário aqui e a todos os nobres vereadores um minuto de silêncio ao nosso amigo, o Alexandre, mais conhecido como Gaúcho. Tem seu Baldino também, que faleceu nessa semana. Queria solicitar um minuto de silêncio a respeito. Senhor presidente, também queria pedir um minuto de silêncio ao Zé Pinheiro do Conchal Branco também, que veio a falecer, que Deus possa consolar todos os familiares também. Sim, vereador Emerson e a todos que faleceram essa semana e as pessoas que foram lembradas. E a Câmara deseja nossos sentimentos a todos os familiares. Solicito ao vereador Felipe Gonçalves da Silva, primeiro secretário, que faça a chamada dos senhores vereadores. Primeiramente, boa noite, senhor presidente, os nobres colegas aqui presentes, a toda a população que nos acompanha pelo Facebook e nos ouve pela rádio. Chamada. Aguinaldo Jorge da Silva. Presente. Emerson Ramos de Moraes. Presente. Ezelino Alves Cordeiro. Presente. Felipe Gonçalves da Silva. Presente. José Gabriel Ferreira. Presente. Lélis França Júnior. Presente. Lucas Ranieri de França Amaral. Presente. Renan Fudali Martins. Presente. William Daniel Martins. Presente. Verificando a existência de número legal de presença, com a graça de Deus, declaro aberto o trabalho da presente sessão ordinária. Votação de ata. Coloco a ata número 1517, de 29/6/2021, em discussão. Coloco a ata número 1517 em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentados. Aprovado por unanimidade. Coloco a ata número 1518, de 3/8/2021, em discussão. Coloco a ata em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentados, contrários em pé.
Aprovado por unanimidade. Coloco a ata número 1519, de 10/8/2021, em discussão. Coloco a ata em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentados, contrários em pé. Aprovado por unanimidade. Coloco a ata número 1520, de 24/8/2021, em discussão. Coloco a ata em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentados, contrários em pé. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências oficiais recebidas. Só, antes de iniciar, primeiro secretário, que como essas correspondências primeiras são suas, né, vereador? Aqui eu quero fazer, para a gente dividir um pouco também, cada vereador lê a resposta das suas correspondências. Tá bom? Então, com a palavra o vereador Felipe. Correspondência. Em resposta à indicação número 85/2021, na qual requer a reforma de guarita e colocação de uma lixeira no bairro Dois Irmãozinhos, informo que o assunto foi encaminhado para o setor competente, para análise e, posteriormente, o atendimento. Em resposta à indicação número 91/2021, na qual requer a reforma, manutenção, pintura das portas e janela e piso do prédio da Escola Durval de Castro, informo que o assunto foi encaminhado para o setor competente, para análise e, posterior, o atendimento. Em resposta à indicação número 100/2021, na qual requer a manutenção do bueiro e calçada que está cedendo na rua que dá acesso à Vila Soares, informo que o assunto foi encaminhado para o setor competente para análise e posterior atendimento. Em resposta à indicação número 101/2021, na qual requer a colocação de uma lixeira contêiner com tampa no bairro Vila Soares, na rua 3, próxima da Regiane, informo que o assunto foi encaminhado para o setor competente para análise e posterior o atendimento. Em resposta à indicação número 102/2021, na qual requer a manutenção da rede elétrica na rua 3, Vila Soares, informo que o assunto foi encaminhado para o setor competente para análise e posterior ao atendimento. Em resposta à indicação número 115/2021, na qual requer a instalação de iluminação pública na rua Ladeira José Santana, informo que o assunto foi encaminhado para o setor competente para análise e posterior ao atendimento. Em resposta à indicação número 116/2021, na qual requer a instalação de iluminação pública no final da rua principal da Vila Tibiriçá, próximo à casa do Marcelo Debal, informo que o assunto foi encaminhado para o setor competente para análise e posterior ao atendimento. Em resposta à indicação número 117/2021, na qual requer a reforma da guarita no bairro Lambari, próximo ao sítio do Marcelo, informo que o assunto foi encaminhado para o setor competente para análise posterior ao atendimento. Em resposta à indicação número 125/2021, na qual requer a construção de uma guarita na Vila das Pedras, bairro Rio Preto, informo que o assunto foi encaminhado para o setor competente para análise posterior ao atendimento. Em resposta à indicação número 128/2021, na qual requer a colocação de contêiner na rua Antônio Teodoro de Souza, bairro Jardim Magário, perto da cooperativa, informo que o assunto foi encaminhado para o setor competente para análise posterior ao atendimento. Em resposta à indicação número 130/2021, na qual requer a manutenção na guarita do bairro Onça Parda, informo que o assunto foi encaminhado para o setor competente para análise posterior ao atendimento. Em resposta à indicação número 131/2021, na qual requer a manutenção na guarita do bairro Rio Preto, informo que o assunto foi encaminhado para o setor competente para análise e posterior ao atendimento. Autoria: Felipe Gonçalves da Silva, vereador. Solicito que o vereador Ezelino faça a leitura da sua indicação, número 70/2021. Em resposta à indicação número 70 de 2021, na qual requer a colocação de uma lixeira com tampa, contêiner coletiva, no cruzamento da Rua dos Direitos Humanos com a Rua Jacupiranga, centro, informa que o assunto foi encaminhado ao setor competente para análise e, posteriormente, atendimento. Solicito
ao vereador Emerson Ramos de Moraes, que faça a leitura da resposta do seu requerimento e das suas indicações. Em resposta ao requerimento número 10 de 2021, na qual requer oficial do senhor Dean Alves Martins, digno prefeito municipal, que preste a seguinte informação. Os servidores lotados no cargo de recepcionista no ponto de socorro e UBS recebe benefício adicional de insalubridade? Em caso positivo, qual a porcentagem? Em caso negativo, quais os critérios para receber tal benefício? Em resposta ao ofício número 054/2001, indicação número 10/2021, na oportunidade que cumprimento a Vossa Excelência, venho respeitosamente por meio deste, em atenção ao requerimento número 10/2021, informo que, conforme o laudo técnico pericial que acompanha o presente ofício, o cargo de recepcionista da Secretaria de Saúde não faz jus ao recebimento de adicional de insalubridade, tendo sido atividade considerada salubre. Sem mais para o momento, colocamos em disposição para eventuais crescimentos futuros. Aproveito a oportunidade para reiterar protesto de elevadas estimas e distinta consideração, observação, resposta na íntegra na Secretaria. Em resposta à indicação número 068/2021, na qual requer operação de tampa-buraco da estrada Mário Hanashiro, zona rural, no município, em frente ao postinho de saúde do bairro Conchal Branco, informo que o assunto foi encaminhado ao setor competente para análise e, posteriormente, atendimento. Em resposta à indicação número 069/2021, na qual requer operação tampa-buraco na rua Prefeito Salvador Domingo de França, próximo ao número 221, Vila São João, informo que o assunto foi encaminhado ao setor competente para análise e, posteriormente, atendimento. Em resposta à indicação 87/2021, na qual requer instalação de 4 luminárias nos postes da estrada que liga o bairro Votupoca ao bairro Raposa, na proximidade do barracão da senhora Helene Magário, informo que o assunto foi encaminhado ao setor competente para análise e, posteriormente, atendimento. Autoria, Emerson Ramos de Moraes. Obrigado, vereador Emerson. Agora solicito ao que o vereador José Gabriel Ferreira faça a leitura das suas indicações. Em resposta à indicação número 061/2021, na qual requer a manutenção e patrulhamento da Estrada do Areado, zona rural, município, informo que o assunto foi encaminhado ao setor competente para análise e, posteriormente, atendimento. Em resposta à indicação número 062/2021, na qual requer a manutenção e patrulhamento da Estrada Dois Irmãozinhos, zona rural do município, informo que o assunto foi encaminhado ao setor competente para análise, posteriormente atendimento. Em resposta à indicação número 063/2021, na qual requer a manutenção e patrulhamento da Estrada do Itaguá, zona rural do município, informo que o assunto foi encaminhado ao setor competente para análise e, posteriormente, atendimento. Em resposta à indicação número 064/2021, na qual requer a manutenção e patrulhamento da Estrada do Macuco, zona rural do município, informo que o assunto foi encaminhado ao setor competente para análise e, posteriormente, atendimento. Em resposta à indicação número 090/2021, na qual requer a instalação de placas de sinalização e orientação. Exemplo, denominação das vias e indicações de acesso aos bairros rurais, sendo em todas as estradas vicinais do município, bem como os acessos aos pontos turísticos, exemplo, Cachoeira, entre outros, informo que o assunto foi encaminhado ao setor competente para análise e, posteriormente, atendimento. Em resposta à indicação número 103/2021, na qual requer a construção de guarita na estrada do bairro Andorinha, zona rural do município, informo que o assunto foi encaminhado ao setor competente para análise e, posteriormente, atendimento. Em resposta à indicação número 104/2021, na qual requer a instalação de uma lixeira, container, no bairro Dois Irmãos, zona rural do município, informo que o assunto foi encaminhado ao setor competente para análise e, posteriormente, atendimento. Em resposta à indicação número 122/2021, na qual requer a instalação de iluminação pública
no bairro Dois Irmãos, informo que o assunto foi encaminhado ao setor competente para análise e, posteriormente, atendimento. Em resposta à indicação número 123/2021, na qual requer a colocação de uma lixeira container com tampa no bairro Macuco, informo que o assunto foi encaminhado ao setor competente para análise e, posteriormente, atendimento. Em resposta à indicação número 124/2021, na qual requer a colocação de uma lixeira container com tampa no bairro Itaguá, informo que o assunto foi encaminhado ao setor competente para análise e, posteriormente, atendimento. Autoria José Gabriel Ferreira, vereador. Obrigado. Solicito ao vereador Lelis França Júnior que faça a leitura das suas indicações. Em resposta à indicação número 65 de 2021, na qual requer manutenção de luminárias na rua Paulo de Freitas, na altura da casa número 45, perto da pista de skate, Vila Jardim Magário, informo que o assunto foi encaminhado ao setor competente para análise e, posteriormente, atendimento. Em resposta à indicação de número 66/2021, na qual requer a reforma da guarita no bairro Conchal Preto, no acesso ao sítio do Sérgio França, zona rural do município, informo que o assunto foi encaminhado ao setor competente para análise e posterior atendimento. Em resposta à indicação número 86/2021, na qual requer que viabilize a construção de uma guarita na estrada do bairro Ipiranga, na altura do sítio do Finado Clóvis, em frente ao sítio Camu Camu, zona rural do município. Informo que o assunto foi encaminhado ao setor competente para análise e, posteriormente, atendimento. Em resposta à indicação número 88/2021, na qual requer a reforma e padronização da guarita na estrada do bairro Ipiranga, em frente à chácara do Nenê, zona rural do município. Informo que o assunto foi encaminhado ao setor competente para análise e posterior atendimento. Em resposta à indicação número 93/2021, na qual requer colocação de uma lixeira container no bairro Guapiruvu, em frente ao bar do Jair, informo que o assunto foi encaminhado ao setor competente para análise e posteriormente atendimento. Em resposta da indicação número 97/2021, na qual requer manutenção de luminárias dos postes perto do bairro Calbi, sentido a casa do Amaury Falcão, informo que o assunto foi encaminhado ao setor competente para análise e posteriormente atendimento. Em resposta à indicação número 98/2021, na qual requer a operação tapa-buraco juntamente com a manutenção e patrulhamento da estrada bairro Pracatu, informo que o assunto foi encaminhado ao setor competente para análise e posteriormente atendimento. Em resposta à indicação número 99/2021, na qual requer a operação tapa-buraco juntamente com manutenção e patrulhamento na estrada do bairro Votupoca, trecho conhecido como Corredor dos Costas. Informo que o assunto foi encaminhado ao setor competente para análise e posteriormente atendimento. Em resposta à indicação número 108/2021, na qual requer a colocação de uma lixeira container com tampa no bairro Conchal Preto, ponto de referência próximo à Fazenda Jocar. Informo que o assunto foi encaminhado ao setor competente para análise e posteriormente atendimento. Autoria Lelis França Júnior, vereador. Solicito ao vereador Agnaldo Jorge da Silva para que faça a leitura das respostas às suas indicações. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. Em resposta à indicação 029/2021, na qual requer a construção de duas guritas, sendo uma no quilômetro 4, referente à Igreja Católica, e quilômetro 6 do Bar da Solange, na rodovia SP 361. Mário Hanashiro informa que o assunto foi encaminhado ao setor competente para análise e posteriormente atendimento. Em resposta à indicação 105/2021, na qual requer manutenção asfáltica na rua projetada Matadouro, bem como melhorar a escoação das águas de chuva que se acumulam em um dos lados, foto em anexo. Informo que o assunto foi encaminhado ao setor competente para análise e posteriormente atendimento. Em resposta à indicação 106/2021, na qual requer manutenção asfáltica na rua São Francisco, Vila São João, bem como a devida manutenção para que haja escoamento de água de chuva. Fotos mostram a gravidade da situação.
Informo que o assunto foi encaminhado ao setor competente para análise e posteriormente atendimento. Em resposta à indicação 107/2021, na qual requer manutenção asfáltica na rua Capitão Alberto Júnior, Centro, informo que o assunto foi encaminhado ao setor competente para análise e posteriormente atendimento. Em resposta à indicação 118/2021, na qual requer que seja efetuada a limpeza do Ribeirão acima, citado em toda a extensão a partir da rua Paulo Cabata até o Rio Ribeira, de Iguape. Assim possível, o Departamento de Obras deixar agendada que seja efetuada a limpeza periodicamente durante o ano. Informo que o assunto foi encaminhado ao setor competente para análise e posteriormente atendimento. Em resposta à indicação 119/2021, na qual requer a poda de árvore em situação de risco de acidente, que seja por queda de galhos quebrados ou podres, ou por riscos de curto-circuito em rede elétrica. Informo que o assunto foi encaminhado ao setor competente para análise e posteriormente atendimento. Em resposta à indicação 120/2021, na qual requer instalação de lombada ou redutor de velocidade na rua Antônio Ferreira, Jardim Magaro. Informo que o assunto foi encaminhado ao setor competente para análise e posteriormente atendimento. Autoria, Aguinaldo Jorge da Silva, vereador. Solicito ao vereador Lucas Ranieri de França Amaral para que faça leitura das respostas das suas indicações. Boa noite, senhor presidente, toda a mesa e aos nobres vereadores, bem como também a população que está nos assistindo. Em resposta à indicação número 067/2021, na qual requer a manutenção de bueiro localizado na rua Quirino Nunes da Silva, em frente à casa de número 76, bairro Centro, informo que o assunto foi encaminhado ao setor competente para análise e posteriormente atendimento. Em resposta à indicação número 071/2021, na qual requer a realização de serviço de manutenção na CTB 361 Mário Hanashiro, no bairro Conchal Branco, quadro ao lado do Bar do Sandro, informo que o assunto foi encaminhado ao setor competente para análise e posteriormente atendimento. Em resposta à indicação número 94/2021, na qual requer juntamente a Electro Distribuidora de Energia a poda de árvores que estão esbarrando nos fios de energia na rua Manuel Clemente de Oliveira, em frente à primeira Igreja Batista de Sete Barras, informo que o assunto foi encaminhado ao setor competente para análise e posteriormente atendimento. Em resposta à indicação número 95/2021, na qual requer a manutenção asfáltica, uma vez que se esburacada na rua Quirino Nunes da Silva, próximo ao escritório da Contabilidade Maria da Graça, informo que o assunto foi encaminhado ao setor competente para análise posteriormente e atendimento. Em resposta à indicação número 109/2021, na qual requer a extensão de pontos de iluminação no bairro Calbi, informo que o assunto foi encaminhado ao setor competente para análise e posteriormente atendimento. Em resposta à indicação número 110/2021, na qual requer a frota de ônibus disponível para os moradores da zona rural nos dias de terça-feira e quinta-feira, uma vez que nos dias de segunda, quarta e sexta-feira já há disponibilidade de frota, informo que o assunto foi encaminhado ao setor competente para análise e posteriormente atendimento. Em resposta à indicação número 111/2021, na qual requer uma luminária no bairro Cacubo, próximo a Guarita, frente à casa do senhor Benedito Jaime, informo que o assunto foi encaminhado ao setor competente para análise e posteriormente atendimento. Em resposta à indicação número 112/2021, na qual requer a construção de uma guarita na entrada do bairro Calbi,
informo que o assunto foi encaminhado ao setor competente para análise e posteriormente atendimento. Em resposta à indicação número 113/2021, na qual requer o serviço de manilhamento do bairro Calbi, próximo à casa do senhor Roberto e senhor Amauri Falcão, informo que o assunto foi encaminhado ao setor competente para análise e posteriormente atendimento. Em resposta à indicação número 121/2021, na qual requer a construção de calçada no patrimônio público localizado na rua Pedro Vico de Oliveira, próximo à barbearia do Getúlio, informo que o assunto foi encaminhado ao setor competente para análise e posteriormente atendimento. Em resposta à indicação número 126/2021, na qual requer a instalação de quebra-molas na rua Antônio Benedito de Almeida, no bairro Jardim Magário, próximo à casa de número 210, informo que o assunto foi encaminhado ao setor competente para análise e posteriormente atendimento. Em resposta à indicação número 127/2021, na qual requer instalação de quebra-molas na rua Antônio Teodoro de Souza, bairro Jardim Magário, próximo à casa de número 190, informo que o assunto foi encaminhado ao setor competente para análise e posteriormente atendimento. Em resposta à indicação número 129/2021, na qual requer recapeamento asfáltico, uma vez que se encontra esburacada, mesmo tendo sido feito reparos tapa-buracos recentemente na rua Quirino Nunes da Silva, próximo ao escritório de contabilidade Maria da Graça, informo que o assunto foi encaminhado ao setor competente para análise e posteriormente atendimento. Autoria Lucas Aniele de França Amaral. Agradeço a todos os vereadores que fizeram a leitura das suas indicações e requerimento. Passamos agora para as novas indicações. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações recebidas. Indicação número 139/2021. Considerando o direito do cidadão de ir e vir em segurança e com dignidade, indico à mesa dispensar as formalidades regimentais, que seja oficiado o senhor Dean Alves Martins, digníssimo prefeito municipal de Sete Barra, solicitando que o mesmo viabilize, junto aos órgãos competentes, a manutenção e patrulhamento da estrada Mário Hanashiro, trecho compreendido até a escola Governador Armando Salles, bairro Votupoca. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo trazer melhoramento nas condições da referida estrada, visando a segurança e atendendo aos pedidos dos moradores locais e cidadãos que transitam na localidade. Autoria Aguinaldo Jorge da Silva, vereador. Indicação número 114/2021. Indico à mesa dispensada as formalidades regimentais, que seja oficiado o senhor Dean Alves Martins, digníssimo prefeito municipal de Sete Barras, solicitando que o mesmo viabilize, junto ao setor competente, a manutenção asfáltica no bairro Ribeirão da Serra. Justificativa. A presente indicação se faz necessária, pois há trechos bem deteriorados, que vem trazendo muito transtorno aos moradores e a todos que transitam na via. Autoria Felipe Gonçalves da Silva, vereador. Indicação número 141/2021. Considerando que a Praça Corporação Musical São João Batista é um local frequentado por crianças, jovens, adultos e idosos, considerando as reivindicações de vários munícipes devido à necessidade de manutenção e reparos, pintura e reparo no piso da referida praça, indico à mesa dispensar as formalidades regimentais, que seja oficiado o senhor Dean Alves Martins, digníssimo prefeito municipal de Sete Barra, solicitando que o mesmo viabilize, junto ao setor competente, a seguinte reivindicação: que seja efetuadas a manutenção e os devidos reparos dos bancos e piso da Praça Corporação Musical São João Batista. Justificativa. A presente reivindicação é de extrema importância aos munícipes que residem e transitam no local, em virtude do desnível que pode causar queda, originando transtorno a quem vai à praça para passear ou brincar, e a pintura necessária para melhorar o visual da querida praça. Autoria Aguinaldo Jorge da Silva, vereador. As indicações serão oficiadas conforme indicadas.
Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 26/2021, perdão. Requerimento número 26/2021. Requeiro à mesa ouvido do outro plenário, observadas as formalidades regimentais, que seja oficiado o senhor Orlando Arantes, diretor regional da DR Cubatão, cientificando-lhe a necessidade de viabilizar a construção de uma lombada na rodovia SP 139, na altura do KM 40, trecho do bairro Mamparra. Solicita informações a algum projeto em curso nesse sentido, se há por que não foi executado e existe algum orçamento viabilizado para a execução desta obra. Justificativa. Não? Tá. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador autor. Senhor presidente, nobres vereadores aqui, atendendo a pedido dos munícipes, principalmente dos que residem no bairro Mamparra, em sempre vieram perguntar para mim, senhor presidente, se há algum projeto, né, para a DR tá fazendo lombadas ali naquele trecho, que segundo relatos dos moradores ali, tem causado acidente, né, provocado devido à alta velocidade de que transita ali na rodovia, colocando em risco a vida das crianças, né, dos moradores que trafegam ali pela localidade, senhor presidente. E eu peço aos nobres voto favorável. Continua o requerimento em discussão. Não havendo, passamos para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, os contrários em pé. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 27/2021. Requerimento número 27/2021. Requeiro à mesa ouvido do outro plenário, observar as formalidades regimentais, que seja oficiado a Electro para que realize a poda das árvores na rua Antônio Teodora de Souza, no bairro Jardim Magário, 7 Barras. Sem mais para o momento, reitero meus agradecimentos com os votos de elevada estima e consideração. Autoria, Felipe Gonçalves da Silva, vereador. Requerimento em discussão, com a palavra o vereador autor. Senhor presidente, mais uma vez, quero pedir a atenção dos nobres colegas, que a população que mora nessa localidade aqui da rua encontra duas árvores ali que estão em muito alto, né, e encostando na rede elétrica, né? E eu tenho passado por ali, eu tenho observado que há crianças, né, que ficam ali em volta dessa árvore, podendo colocar, senhor presidente, a vida em risco, né, dessas crianças, principalmente das crianças que ficam ali. E a gente estava olhando ali que a árvore ela encosta na rede, né, de alta tensão, e que a elétrico, né, faça a poda necessária ali daquela árvore para fim de evitar, né, antes que aconteça um acidente ou coisa pior. Obrigado, senhor presidente. Continua o requerimento em discussão. Passamos para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, os contrários em pé. Aprovado por unanimidade. Os requerimentos aprovados serão oficiados conforme requerido. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda do projeto de decreto legislativo número 2/2021, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Projeto de decreto legislativo número 02/2021, de 8 de setembro de 2021. Dispõe sobre a aprovação das contas do Poder Executivo Municipal de 7 Barras, relativa ao exercício de 2018 e das outras providências. Trâmite regime ordinário. O presente projeto está sendo recebido como objeto de deliberação no regime ordinário. Encerrando o expediente, conforme dispõe o artigo 193 do Regimento Interno da Câmara Municipal de 7 Barras, deixo o uso da palavra na tribuna livre aos vereadores que queiram fazer uso pelo prazo de 15 minutos com o tema livre. Com a palavra, o vereador Lucas. Nobres vereadores, toda a população
que está nos assistindo em suas casas e nos ouvindo. Gostaria aqui de estar falando aqui uma sequência de indicações e solicitações, requerimentos que foram feitos aos órgãos competentes, como uma forma também de transparência da atividade legislativa, feitos aqui por este mandato. Requerimento número 19, que trata de lombadas e sinalização de trânsito na estrada Mário Hanashiro, ali que foi feito um requerimento pedindo informações quanto a algum projeto para aquele local, um local de bastante necessidade, uma quebra-mola ali e sinalização de trânsito, uma demanda também dos moradores locais. A indicação número 126, que também trata de quebra-mola na rua Antônio Benedito de Almeida. Indicação 127, que também trata de quebra-mola na Antônio Teodoro de Souza. Indicação 129, que solicita o recapeamento asfáltico na rua Quirino Nunes, próximo ali ao escritório de contabilidade da Maria da Graça. Houve ali uma operação tapa-buraco, mas devido às chuvas já está esburacado e há uma necessidade ali de, acredito eu, um recapeamento naquele trecho da rua Quirino Nunes da Silva. Também, nesse segundo semestre, passando aqui, recapitulando, estive no gabinete do deputado estadual Gil Diniz, conversando com sua assessora, falando sobre as demandas do nosso município. Também o deputado estadual Gil Diniz, que já tem destinado para esse ano de 2021, 150 mil para infraestrutura, que vem somar aí com a infraestrutura do nosso município, destinado à pavimentação. Também solicitei ali, através da indicação número 133/2021, quebra-mola na rua Quirino Nunes da Silva, entre o Bar da Hora e a papelaria Mundo Mágico. Também o vereador Leres solicitou também esse mesmo pedido, uma demanda também dos moradores. E a indicação número 134, que tange a troca de lâmpadas tradicionais para lâmpadas LED na rua Antônio Jorge da Silva, onde há bastante movimentação de pessoas, até devido à academia que se encontra ali, e é uma demanda necessária até para colaborar com a luminosidade do local e trazer mais segurança para aqueles que estão ali. Também oficiei a ADR solicitando a manutenção da ponte do Rio Quilombo, na rodovia 165, e agradeço também essa solicitação ter sido atendida. O vereador Agnaldo também fez uma solicitação ADR na rodovia aqui para registro, o qual eu parabenizo, no mesmo teor da solicitação, parabenizo ao vereador Agnaldo também. Requerimento número 024/2021, que pede informações também quanto à instalação de saneamento básico no bairro Rio Preto, onde já reitero os agradecimentos pelo requerimento ter sido aprovado na semana passada, requerimento de grande importância ali para os moradores do bairro Rio Preto. Desde já, coloco o meu mandato à disposição da população de Sete Barras e obrigado pela palavra, senhor presidente. Obrigado, Vossa Excelência, vereador Lucas, pelas palavras aí, a gente acompanhando, sempre lutando pela população sete-barrense. Continua a tribuna livre para o uso, com a palavra o vereador José Gabriel. Boa noite a toda a população novamente, a todos os colegas vereadores, a mesa, e os colaboradores. Senhor presidente, essa semana tive rodando fim de semana nas estradas aí, rurais, Dois Irmãozinhos, Lambari, Itaguá,
né, Canela Parda, né, olhando a estrada, conversando com o povo, né, a gente vendo aí que agora nós vamos entrar aí com um período de chuva, né, mais para frente aí, é um tempo difícil na zona rural, né, das estradas, então é uma preocupação da gente em sempre fazer o melhor agora no tempo seco, né, porque depois, quando vem as chuvas, a gente fica só na parte das emergências, né, fazendo as emergências aí, facilitando o acesso da população, né. Estivemos também com o Sérgio Muniz, presidente do PSDB, lá em São Paulo, né, conversando lá com o vice-governador e deputados, né, é uma forma que a gente tem de se aproximar, né, se aproximar do governo, né, para a gente poder aí estar mais próximo, cada vez mais, dos recursos, das emendas, né, dos programas, né, que o governo oferece, né. Para isso é bom a gente estar sempre por perto, né, deles, para a gente poder trazer esses recursos, né, e programas aqui para o nosso município de Sete Barras. E em relação às estradas, né, voltando nas estradas um pouquinho, né, as estradas agora no momento estão boas, né, mas a gente precisa de estar atentas, né, porque pode, com o período de chuva, né, piorar, né, mas até agora está tudo bem, graças a Deus, e a gente continua aí junto com o executivo trabalhando aí para melhorar as estradas rurais aí, né, pensando aí na nossa população e nos agricultores aí que necessitam aí desse acesso. Mas é só isso, muito obrigado a todos e boa noite. Continua o uso da tribuna livre. Com a palavra o vereador Felipe. Boa noite a todos mais uma vez. Vou falar um pouquinho aqui do que a gente tem desenvolvido. No dia 8, na última quarta-feira, estive ali no escritório do Desenvolvimento Regional, reunido com o secretário, senhor Exigomar Pessoa, onde nós, acompanhada da assessora do deputado federal Samuel Moreira, onde nós conversamos diversos assuntos relacionados ao desenvolvimento do Vale do Ribeira e principalmente o do nosso município, né? Entre eles, a gente foi abordado os assuntos sobre como está o andamento do programa Conectividade, né? Em especial internet, né, para os nossos bairros, município, né? E também apresentei eles também assim, conversamos sobre futuras melhorias para o parque ali, estadual Carlos Botelho, né, o núcleo de Sete Barras, que precisa de uma modernização. E no ensejo, logo em seguida, me reuni com o senhor Samir, responsável pelo Polo Empregabilidade de Capacitação Profissional para a Inclusão de Pessoas com Deficiência para o mercado de trabalho. E hoje, na tarde de hoje, eu, no gabinete do prefeito, juntamente acompanhado do senhor Ananias, diretor regional do trabalho, nós conversamos ali com o prefeito sobre a implantação desse e a sua extensão, né, desse polo de empregabilidade inclusiva, que é fazer cursos capacitando as pessoas com deficiência para o mercado de trabalho, né? São cursos profissionalizantes que, com um termo dele, são 5 meses. No termo dele, o cidadão recebe um certificado, ele está apto para o mercado de trabalho, né? Onde o prefeito se comprometeu e deu todo o apoio a esse programa, né? É uma vitória para nós, possamos dizer assim, para essas pessoas com deficiência, né? Que às vezes necessita de trabalho, né? Mas não tem capacitação. Então, esse programa, ele capacita essas pessoas e prepara para o mercado de trabalho, podendo, assim, futuramente abrir vagas, né, para os comerciantes, dando oportunidade, né, de inclusão a essas pessoas. Era somente isso, senhor presidente. Meu muito obrigado. Boa noite a todos. Continua o uso da tribuna livre. Passamos para a ordem do dia. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do projeto de lei número 6/2021, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Dispõe sobre o Estatuto de Desburocratização do município de Sete Barras e dá outras providências.
A Câmara Municipal de Sete Barras, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, decreta. Artigo 1. Esta lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração municipal, direta e indireta, visando em especial a simplificação de atos administrativos no curso de prestação de serviço público. A administração pública municipal obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade e proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente exigir. Artigo 4. É dispensada a exigência de reconhecimento de firma devendo o agente administrativo confrontando a assinatura com aquele constante do documento de identidade da signatária ou estando ente presente e assinado o documento diante do agente, lavrar sua autenticidade no próprio documento. Autenticação de cópia de documento cabendo ao agente administrativo mediante a comparação entre o original e a cópia, atestar a autenticidade. Juntada ao documento pessoal do usuário do serviço público, que poderá ser substituído por cópia autenticada pelo próprio agente administrativo. Apresentação de certidão de nascimento, que poderá ser substituído por cédula de identidade, título de eleitor, identidade expedida por Conselho Regional de Fiscalização Profissional, carteira de trabalho, certificado de prestação ou de isenção de serviço militar, passaporte ou identidade funcional, expedida por órgão público. É vedada a exigência de prova relativa e fato, que já houve sido e comprovado pela apresentação de outro documento válido. Cabe ao usuário do serviço público a prova dos fatos que tenha alegado. Quando o usuário do serviço público declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria administração, responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá de ofício e obtenção dos documentos ou das respectivas cópias. Os usuários do serviço público têm o direito à vista do processo e obter certidões ou cópias reprográficas dos dados e documentos que o integram, ressalvados os dados e documentos de terceiros protegidos por sigilos ou direito à privacidade, à honra e à imagem. Cabe à administração disponibilizar em seus sítios eletrônicos mecanismo próprio para apresentação pelo cidadão de requerimento relativo aos seus direitos. O requerimento que se refere ao parágrafo 1º tramitará eletrônica ou fisicamente a eventuais exigências ou diligências serão comunicadas pela internet ou por via postal. Artigo 6º, caberá às secretárias municipais a criação de grupos setoriais de trabalho ou de comissões com os seguintes objetivos: identificar nas respectivas áreas dispositivos legais e regulamentares que prevejam exigências descabidas e exageradas ou procedimentos desnecessários ou redundantes. Sugerir medidas legais ou regulamentares que visem a eliminar o excesso ou a burocracia na pasta. As despesas com a execução desta lei correrão por conta da dotação orçamentária, próprias, suplementares, se necessário. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrária às comissões competentes. Renan Fudales Martins, vereador. Parecer das comissões. As comissões de mérito, após reunião, decidiram por emitir parecer favorável ao projeto. Comissão de Justiça, Redação, Ética e Decoro Parlamentar. Lelis França Júnior, presidente. Ezelino Alves Cordeiro, relator. Felipe Gonçalves, membro. Comissão de Finanças, Orçamentos e Obras e Serviços Públicos. Felipe Gonçalves da Silva, presidente. José Gabriel Ferreira, relator. William Daniel Martins, membro. Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente. Aguinaldo Jorge da Silva, presidente. Lucas Daniele de França Amaral, relator. Emerson Ramos de Moraes, membro. O projeto está em discussão
E sou o autor, vou fazer o uso dos meus 10 minutos. Não, acho que não vou chegar a fazer o uso dos 10 minutos, mas antes de iniciar, quero desejar uma boa noite a todos que estão assistindo através da sessão online, né, ao vivo no Facebook, ouvindo através da Rádio 7 Barras. Uma boa noite a toda a população, aos nobres vereadores, membros da mesa, e falar para vocês que é um projeto, esse projeto de Estatuto da Desburocratização é um projeto que vem acontecendo em muitos municípios para que dê mais, além da questão da segurança jurídica também, né, desburocratizar. Nosso país é um país muito burocrata, muito documento para abrir uma empresa, tem que reconhecer firma, e tem que estar indo no cartório, gastando, às vezes tem pessoas que não têm condições de estar gastando no cartório de registro de documentos, enfim. Para essa questão, eu estou apresentando isso aí para a gente dispensar parte dos documentos que não são importantes, mas evitando e melhorando para toda a população, né, economizando, principalmente quem sofre mais com esse gasto é a população que tem que ir lá para reconhecer firma de um documento que às vezes não precisa de eu no meu ver, né, e outros municípios, e vai estar economizando, principalmente para a população, né, gerando menos gasto e economizando tempo e dinheiro. Então eu peço aos nobres vereadores para que aprovem o projeto, né? Solicita a colaboração de todos na aprovação do projeto. Coloco o projeto em discussão. Passamos para a votação. Como voto, vereador Aguinaldo. Favorável. Como voto, vereador Emerson. Favorável. Como voto, vereador Zelino. Senhor presidente, nobres vereadores, mais uma vez, boa noite a todos que nos assistem, que nos ouvem. Bem colocado o projeto, senhor presidente. Eu acompanho os nossos pares, sou favorável também. Como voto, vereador Felipe. Favorável. Como voto, vereador José. Favorável. Como voto, vereador Leles. Favorável. Como voto, vereador Lucas. Senhor presidente, sou favorável ao projeto, a desburocratização, uma pauta que eu defendo aí, tornar aí a vida da população mais fácil, mais simples, mais objetiva, para que nos processos, principalmente em requisitos públicos, venha facilitar mais a tramitação, né, em questões públicas, levando aí menos tempo para a população em cartórios, etc. Então, conte com o meu apoio, meu voto é favorável. Como voto, vereador William. Favorável. No caso, eu não voto, mas projeto da minha autoria. Quero agradecer a todos os nobres vereadores pelo apoio no projeto e pensando no bem-estar da população, na economicidade, no ganho de tempo, enfim. Quanto menos burocracia, menos corrupção e pensando no bem-estar da população. Projeto aprovado por unanimidade. Conforme dispõe o artigo 203 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Sete Barras, deixo a tribuna para os vereadores que queiram fazer o uso, neste momento, da explicação pessoal pelo prazo de 15 minutos. Lembro aos vereadores que a explicação pessoal só poderão falar sobre projetos de leis que foram votados na ordem do dia. Não havendo inscrito, nada mais havendo a tratar, com a graça de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos. Deus abençoe.